Inova Educação, Diretoria de Ensino de Mauá, ATPC da semana de 28 de fevereiro até 4 de março de 2022, aqui no Núcleo Pedagógico. É um prazer estar com vocês. Todos muito bem-vindos e apresentamos a nossa equipe. Edneia, Mariângela, Silvana e Silvia. Objetivos dessa reunião: explicar as características dos componentes do programa Inova, reconhecer a necessidade de novas descobertas para a prática docente. Vamos falar com vocês sobre os componentes do Inova nos anos finais e ensino médio. Depois, a Silvana conversará com vocês sobre o Inova nos anos iniciais. Projeto de vida, eletivas, tecnologia e inovação. Muito bem, sou a PCNP Edneia e rapidamente vou apresentar onde encontramos os materiais para os componentes de tecnologia e inovação e projeto de vida. Eles estão disponíveis no site da EFAP em materiais de apoio. Sempre importante fazer esta retomada, até mesmo para acolher aos professores novos da nossa rede. O material Tecnologia e Inovação dos anos iniciais e finais estão no material de apoio do Inova Educação no currículo em ação. O material está em versão preliminar e encontramos o material de Tecnologia e Inovação em Inova Educação para as segundas e terceiras séries do ensino médio. O material do componente Projeto de Vida da primeira série do ensino médio está em currículo em ação e também inserido em matemática, projeto de vida e tecnologia e inovação. Da segunda série do ensino médio está em Inova Educação e para a terceira série do ensino médio está no São Paulo Faz Escola. Aqui no site do Inova temos todas as informações sobre os componentes do programa, o apoio à implementação, as premissas, enfim, tudo bem explicadinho e também os vídeos. Descendo a tela aqui no apoio à implementação, onde podemos buscar em materiais, componentes curriculares, preparatório para o projeto de vida, encontraremos também os cadernos que nós utilizamos desde 2020. Destacamos a importância sobre estarmos sempre visitando esses espaços. Espero ter sido clara e agora passo a palavra para a PCNP Silvia. O que é o projeto de vida? É descobrir as vocações, os sonhos e fazer escolhas na vida. Na carreira, apontando possibilidades, transformando sonhos em realidade, tendo uma visão do futuro, um propósito para ter sucesso, para arriscar, ousar, coragem de fazer e descobrir os próprios potenciais. Encontrar o novo, mudar e sentir satisfação com as suas escolhas. Quais são as escolhas dos nossos alunos? Visitamos escolas em Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá. Pudemos ver de perto como que o Inova está acontecendo em 3 escolas. Professora Shizuko Yoshida Niwa, Farid Eid, e a PEI, Professora Maria Expedita.
Para falar sobre projeto de vida, devemos lembrar a competência geral número 6 da BNCC. Valorizar a diversidade, entender o mundo do trabalho, o exercício da cidadania com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Como funciona? Funciona em 2 tempos de 45 minutos. Cada professor tem uma ou mais turmas. Cada turma tem um só professor. Para cada componente do Inova. Vamos pensar no desenvolvimento intencional e progressivo do conhecimento, das habilidades, atitudes e valores. Os componentes do Inova devem ser considerados por todos os professores da escola, em especial o projeto de vida. O projeto de vida acontece em parceria com a comunidade, utilizando o espaço dentro e fora da escola. O projeto de vida possibilita ao estudante planejar e alcançar objetivos presentes e futuros, organizar o próprio tempo, ter consciência de si mesmo, melhorar o relacionamento dentro e fora da escola. Possibilita também a todos os alunos um compromisso com a comunidade, ampliar o repertório e possibilidades para o futuro, considerando o trabalho e a vida acadêmica. E também a capacidade de tomar decisão e defender as suas decisões. O projeto de vida prevê intervenção na comunidade, organizar demandas escolares, entrevistar pessoas da comunidade, identificar pessoas que o estudante admira, pesquisar sobre cursos técnicos profissionalizantes de nível superior e outros. Visite espaços de trabalho de interesse do aluno. No ensino médio, em especial, trabalhamos o aprofundamento sobre a discussão do mundo do trabalho, da vida acadêmica e do envolvimento do estudante com a comunidade. Vamos dar especial atenção no acolhimento e durante todo o percurso para os nossos alunos do 6º ano. E para todos os nossos alunos, vamos pensar no acolhimento realmente que abraça, que acolhe, que valoriza, que ouve os nossos alunos. Conversando com eles sobre a noção de direito, o que é responsabilidade e participação. Identificando sonhos. E para o 9º ano, vamos apoiar os nossos alunos na transição para o ensino médio. Nem tudo que está no varal é roupa. Eu passo a palavra para a Edneia, que vai conversar com vocês sobre as eletivas. Um grande abraço e bom trabalho. Muito obrigada. Vamos iniciar com a frase: escolhemos nosso caminho dentro de um universo de possibilidades. Isso mesmo, vamos falar de eletivas. A eletiva é um componente curricular oferecido semestralmente
e de livre escolha dos estudantes. Então, a escola deve oferecer um conjunto de opções de eletivas, contando com 2 aulas semanais de 45 minutos. Então, cabe aos professores atribuídos elaborar os planos de aulas das eletivas, nas quais devem constar uma ementa. A publicação das ementas permite aos estudantes escolher de uma forma consciente a eletiva que desejam cursar. As eletivas devem ser planejadas de modo a culminar com a realização de um produto ou evento a ser apresentado para toda a escola, tendo em vista o incentivo à convivência e à troca de experiências. As eletivas têm por princípio a integração de estudantes dos diversos anos e séries. Então, a eletiva, diferentemente de outros componentes, ela tem a duração semestral. Então, é sequencial e o estudante não pode cursar 2 vezes a mesma eletiva. Então, a escola pode reapresentar a mesma eletiva após a avaliação para um grupo diferente de estudantes. Varal dos sonhos a partir do projeto de vida dos alunos. Então, as eletivas, elas devem sempre levar em consideração o diagnóstico das produções realizadas pelos estudantes no acolhimento, de forma a contribuir com a elaboração do projeto de vida, ou seja, a partir dos sonhos indicados pelos estudantes ao longo das dinâmicas de acolhimento, o professor deve propor uma eletiva que, além de articular habilidades do currículo, aprofunde os elementos que fazem parte dos projetos de vida desses alunos, dessa comunidade escolar. Então, quando o professor ele já tem o acesso, a esses sonhos dos estudantes, ele iniciará a construção do plano das eletivas. O professor promoverá junto aos estudantes o intercâmbio de expectativas sobre as eletivas e o processo de avaliação, utilizando os espaços disponíveis na escola e em suas ações sempre voltadas ao protagonismo do estudante. E chegamos a um momento muito importante, que é o feirão das eletivas, onde o aluno vai escolher pela curiosidade e também pelo interesse. Então, neste momento, o professor ele explica o formato, do feirão, que vai ser escolhido pela equipe gestora, como a escola irá se organizar e os critérios de inscrição e seleção que serão acordados. Então, além disso, é um momento no qual o professor ele pode validar junto aos estudantes as hipóteses sobre seus temas de interesse. É essencial que cada professor estimule o seu aluno a fazer as conexões entre as habilidades que quer desenvolver com a escolha das eletivas. É um momento muito rico dentro das escolas, onde nós percebemos, em nossas visitas, a alegria dos professores em estar oferecendo essas eletivas. Vamos retomar a ementa? Por que ela tem que ser atrativa? Para que o aluno tenha uma visão, de onde ele vai estar partindo e qual será o percurso aí durante essas eletivas. Então, a ementa, ela vai estar relacionada com a cidadania, com a continuidade de estudos, com o projeto de vida, vai estar trazendo as habilidades e também, dentro do currículo paulista, os recursos e espaços disponíveis, dentro da sua unidade escolar e também as atividades que vão ser realizadas. E também apresentar o projeto de culminância. Então, nós temos aqui os exemplos do nosso próprio documento, exemplos de eletivas e de suas culminâncias. Então, se a gente tem iniciação científica, os estudantes eles constroem uma dissertação científica como culminância. O empreendedorismo, os estudantes eles podem criar uma empresa ou ONG. Se é uma oficina de teatro, os alunos criam um espetáculo teatral ou um musical. E um clube de debates, então os estudantes eles podem realizar debates estruturados.
né, um fórum de mediação de conflitos, os alunos criam estratégias e espaços para lidar com conflitos que acontecem ali, dentro da sua própria escola. O MONU, que são os alunos que eles realizam situações de reuniões e de organismos internacionais. E também as Olimpíadas de Matemática, que os alunos se preparam para uma Olimpíada e simulam, né, o evento dentro da sua própria escola. Esses são alguns exemplos e nós sabemos que nós temos já outras vivências assim, da nossa diretoria, que foram momentos riquíssimos de culminância. E aqui a gente aproveita para parabenizar todos os professores, toda a gestão envolvida. Muito bem. Então, para a escolha das eletivas, os alunos eles devem ser agrupados de acordo com os critérios estabelecidos nos nossos documentos, né? Então, sobre a reenturmação. Então, nós temos lá sextos com os sétimos, oitavos com os nonos, né? E aí nós temos o primeiro, segundo e terceira séries do ensino médio. Então, um exemplo que a gente pode dar é que o aluno do sexto ano, eles vão cursar a eletiva com os alunos do sétimo ano. Então, o que a escola tem que oferecer são opções de escolha para o aluno, tá? Então, lembrando também que o segundo ano do ensino médio, muitas escolas estão sendo oferecido no contraturno, né? E todas as turmas, elas devem ser reenturmadas, tá? Inclusive aquelas que têm o segundo ano no contraturno de maneira remota, né? Todos eles têm que passar por esse movimento da reenturmação para que atinjam seus objetivos. Muito bem, né? E se houver mais interessados do que o limite de vagas? Aí devem ser estabelecidos, né, e comunicados os critérios, né, para a composição das turmas, caso haja mais interessados do que o limite estipulado. Então, aí a gente tem análise de carta, tem vídeos de intenções, tem também os sorteios, podem ser realizadas, né, em sala de aula ou em outros espaços dentro, né, ou fora da escola. Mas, de verdade, o que deve dar oportunidade de clareza nesses critérios, né, para que o aluno possa cursar a eletiva de uma maneira mais tranquilo, mais seguro. Então, a eletiva, ela deve possibilitar ao aluno o protagonismo, a construção do currículo, a atividade relacionada ao projeto de vida, ampliar, diversificar, aprofundar os conteúdos e as habilidades, desenvolver competências, aproximar a teoria e a prática. Então, a gente sabe que algumas eletivas, elas podem despertar o interesse de um número maior de estudantes que a capacidade da turma. Então, neste caso, a equipe em conjunto, com os líderes de turma, devem definir quais são os critérios aplicados para a seleção. E como dicas de critérios de seleção, podemos usar o quê? A lista de preferência, né? Como nós já falamos, os alunos eles são orientados a elencar 3 opções de eletivas de sua preferência, a entrevista, a preferência aos estudantes, né, do terceiro ano do ensino médio, porque pela questão da oportunidade, né, de tempo dentro da escola. Então, neste momento, o professor ele deve reforçar aos estudantes a importância dessa escolha ser conectada com o seu projeto de vida. Muito bem, então cabe à equipe gestora das escolas, né, algumas ações pertinentes ali, né? Então, a equipe gestora, ela vai validar essas eletivas a serem ofertadas, então por isso que é importante esse acompanhamento desde o início. A equipe gestora, ela acompanha o desenvolvimento das eletivas. A equipe escolar e os estudantes, eles avaliam o resultado das eletivas e propõem melhorias para o próximo ciclo, né? Então, a equipe gestora, ela é orientada a fazer esse cadastro na sede, né? Para a gente deixar tudo muito registrado, muito certinho. Ao final do semestre, os estudantes devem apresentar a toda a comunidade escolar o produto do processo de aprendizagem vivenciado na eletiva.
Então, informar a data que ocorrerá essa atividade e deixar claro que não é prova do componente. O momento em que os estudantes compartilham o resultado concreto de seu trabalho na eletiva com o restante da comunidade escolar. Não é apenas contar como foi a eletiva, mas apresentar algo, um produto final. Então, oportunidade para o desenvolvimento de habilidades. Então, deve ter a intencionalidade pedagógica, organizada com antecedência. Agora vamos falar aí sobre o componente de tecnologia. Então, da onde vem aí esse componente da tecnologia? Então, nós temos aí as competências gerais da BNCC, que são 10. E o componente de tecnologia entra na quinta competência da BNCC, que é a cultura digital. Mas o que essa quinta competência fala? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Desse modo, os estudantes eles são estimulados a refletir sobre a relação do ser humano versus tecnologia versus desenvolvimento. Isso ainda se considerando que essas tecnologias elas vão sendo substituídas e vêm surgindo conforme o passar do tempo. Assim como elas têm diferentes implicações e usos e causam diferentes impactos aí na sociedade. Criar soluções e realizar projetos relevantes para si mesmo e para a comunidade. Vale a pena ressaltar que as tecnologias elas foram se desenvolvendo e se aprimorando com o passar dos anos. Algo que é considerado tecnologicamente ultrapassado, ele ainda pode ser usual. Então, são tecnologias que foram aprimoradas e hoje utilizadas de formas diferentes, mais efetivas, mas que ainda são consideradas tecnologias. De nada adianta você possuir a tecnologia e não possuir o conhecimento para utilizá-la. Sendo que se você comparar uma pessoa que não sabe utilizar um computador, para ele, um computador e uma máquina de escrever vai ter a mesma utilidade. Então, é muito importante que, além de possuir tal tecnologia, você também possua o conhecimento para utilizá-la. Assim como de nada vale você ter um equipamento e não saber como que ele funciona. Esse tipo de conhecimento torna até mais prazeroso tal utilização da tecnologia. O ensino da tecnologia não é algo recente. Já nos anos 40, já se ensinava tecnologias, como por exemplo do vídeo mostrado. Partindo dessa premissa, o ensino de tecnologia não se prende apenas ao uso de computador, robô, celular. O ensino da tecnologia vai muito além disso, desde o pensamento computacional até a criação de novas tecnologias com materiais simples. Como exemplo também, podemos mostrar para vocês um trabalho feito por uma professora da rede, que é a Débora Garofalo, que ela utilizava com os alunos sucata para fazer aí modelos de carros, entre outros robôs. Então, com coisas simples, usuais do dia a dia, é possível fazer muito. Agora vamos falar aí sobre os 3 eixos que norteiam aí o componente de tecnologia. Tecnologias digitais de informação e comunicação, que é conhecida como TDIC, letramento digital e pensamento computacional. Começando aí pelas tecnologias digitais de informação e comunicação. Quais são os pontos aí que são trabalhados, né, nessas questões? Vamos começar aí com questões éticas e morais, que é importante aí fazer uma reflexão, compreensão e sensibilização de como utilizar aí essas formas de comunicação, como Facebook, WhatsApp, Twitter, entre outros aí. E ensinar a como conviver nesses espaços virtuais
sempre aí respeitando a individualidade do outro. O próximo aspecto a ser trabalhado é a segurança e criatividade, que diz respeito aí à criação de conteúdo, a aspectos legais sobre utilização de imagem, entre outros. E por fim, das TGICs vem o papel do uso delas na sociedade. São ferramentas que são utilizadas para melhorar aí a questão da convivência em sociedade, como petições online. Agora vamos falar aí sobre letramento digital, começando por cidadania digital, que trabalha aí o cyberativismo aí dos nossos alunos, como, por exemplo, com eleições no Grêmio, ou então aí a utilização das redes sociais para propagar ideias. Produções colaborativas, que são colaborações que podem ser dadas aí através das mídias, como, por exemplo, a produção de um site ou um blog. Apropriação tecnológica, que nada mais é que uma compreensão dos usos e impactos das tecnologias nas vidas das pessoas, como, por exemplo, a discussão sobre compras online. Cultura digital, que nada mais é aí que promover umas práticas diferenciadas sobre a cultura que tem online, como utilizar memes e GIFs, por exemplo. Linguagens midiáticas aí, que vem com a utilização das linguagens que são utilizadas nas mídias. Por exemplo, o Twitter, que é uma mídia e que a pessoa precisa se comunicar utilizando apenas 240 caracteres. E aí o professor pode trabalhar algo em que o aluno faça uma mini história, utilizando desses 240 caracteres para conseguir se comunicar e transmitindo o que ele quer transmitir. E por último, aí no letramento digital vem o pensamento científico aí, que é de justamente despertar o protagonismo juvenil, criando situações, problemas em que o pensamento crítico e científico do aluno seja despertado. E agora, para finalizar aí os eixos, vamos falar sobre pensamento computacional, começando aí por narrativas digitais, que nada mais é que aí a utilização de uma organização, uma narração de uma sequência, fatos ou emoções que envolvam pessoas e contextos de diferentes linguagens e mídias digitais. Então, como exemplo disso, pode-se fazer uma tirinha ou uma charge, ou então até mesmo criar uma narrativa num programa como o Scratch, que utiliza, por exemplo, programação em blocos para fazer com que os seus personagens tenham movimentos, falas, entre outras coisas. Sistema computacional, que nada mais é de compreender como que funciona uma lógica de programação básica. Linguagem de programação, em que o aluno ele tem que entender como que é feita essa linguagem, quais são os processos e a estruturação que é montada justamente essa linguagem de programação, utilizando sim de procedimentos simples para mostrar como que é montado, por exemplo, como que é montado um site, como que é feita a programação dele. Então, existem várias formas de você mostrar esse tipo de linguagem de programação, inclusive sem até mesmo utilizar de um software para isso. Dispositivos de hardware. É interessante explicar qual é a diferença para o aluno de um software para um hardware, né? Então, entender que os hardwares são os objetos físicos do computador, ou então celular, então as partes físicas, e o software é o programa em si que é utilizado. Então é interessante o aluno descobrir, então saber qual é a diferença entre um e outro, além também de saber identificá-los, por exemplo, saber o que é um mouse, um teclado, entre outros equipamentos. Trabalhar aí a fluência computacional, que nada mais é como utilizar dos softwares de forma criativa, como criar histórias, criar audiobooks, criar podcasts, entre outros. E por último, mas não menos importante, aí vem a robótica, que nada mais é que a criação de objetos, protótipos, entre outros, que pode ser feito, inclusive, como mencionado anteriormente, com objetos e recicláveis, como garrafa PET, entre outros, e depende especificamente da aguçar a criatividade do aluno para quanto mais ele imaginar, ele criar. Então, expandir os horizontes aí
para essa parte de criação. Mas como vai se dar aí a avaliação em tecnologia e inovação? Então, como que essa avaliação ela tem que ser? Primeiro de tudo, a avaliação ela tem que ser diagnóstica. Então, você tem que saber quais são os conhecimentos prévios desses estudantes. Quais são as dificuldades e quais são os pontos fortes dele. Ela deve ser formativa. Então, é importante acompanhar aí o longo do processo. Como que o aluno aprendeu, qual é a evolução que esse aluno teve. Acompanhar o processo de construção da sua aprendizagem e oferecer aí feedbacks para esses alunos. E por último, aí, ela deve ser aí somativa, que é se preocupar com o que o aluno adquiriu de conhecimento e não apenas dar enfoque aos erros deste aluno. E como se dá essa avaliação? Essa avaliação ela não é quantitativa, não é uma nota de 0 a 10, é uma avaliação qualitativa, em que o aluno ele tem ou engajamento total, ou engajamento satisfatório, ou engajamento parcial. E é importante que o professor faça observações durante as aulas para avaliar esse aluno conforme o engajamento dele. E assim finalizamos a parte aí do componente de tecnologia e inovação. A partir de 2022, está sendo implementado o Inova nos anos iniciais. Para isso, houve mudanças com a carga horária, que era de 5 aulas diárias até 2021, com duração de 50 minutos cada aula, para 6 aulas diárias de 45 minutos, com intervalo permanecendo de 20 minutos. Com essa mudança, aumentou o tempo de permanência das crianças na escola, totalizando 900 horas por ano. Componentes do Inova dos anos iniciais. Projeto de convivência, com uma aula por semana, ministrada pelo professor regente da classe. Uma aula por semana de tecnologia e inovação, também ministrada pelo professor regente. E língua inglesa, 2 aulas por semana, ministrada por professor especialista. O projeto de convivência tem como foco as competências socioemocionais, integrando os aspectos cognitivos e desenvolvendo o autoconhecimento, a empatia, o foco, a escutar com atenção e a ser assertivo, entre outros. As aulas desse componente trarão atividades e oficinas que apoiarão os estudantes em seu planejamento na escola, visando assim o seu futuro como cidadão. Os professores vão auxiliar os estudantes a desenvolverem a gestão do próprio tempo, a organização pessoal, o compromisso com a comunidade e as perspectivas para o seu futuro. Cada aula traz um caso a ser discutido com os estudantes, primeiramente em grupo, e chegando ao final da aula, uma atividade individual. No componente de língua inglesa, como já dito, são 2 aulas por semana, ministradas pelo professor especialista no horário de funcionamento da classe. Nos casos em que for comprovada a inexistência ou ausência do professor especialista, a carga horária desse componente curricular deverá ser assumida pelo professor regente de turma. Aprender uma segunda língua permite o estudante desenvolver novas conexões neurológicas, e esse aprendizado deve ocorrer de forma lúdica, com o uso de metodologias ativas, e o foco do inglês nos anos iniciais é na oralidade. As aulas de tecnologia, os estudantes vão aprender na prática a usar e criar tecnologias para o desenvolvimento dos seus próprios projetos, levando para a sala de aula temas como mídias digitais, cidadania digital, robótica e programação. Sabemos que a tecnologia é muito mais do que o acesso à internet ou o uso de equipamentos sofisticados. E o contato com esses componentes já nos anos iniciais, ele começa com foco na computação desplugada,
que permite a programação e a realização de atividades sem a necessidade da utilização de programas específicos. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a utilização da tecnologia vai permitir ao estudante liberdade de aprender, inovar e pesquisar, estimulando assim a criatividade, a organização, a autonomia do aprendizado, a compreensão de conceitos, a tomada de decisões, o diálogo e o respeito a diferentes opiniões para construir saberes. Deixamos aqui as referências utilizadas para a produção deste conteúdo. O Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Mauá está nas redes sociais, no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Agradecemos a sua participação e solicitamos que preencham o formulário de avaliação dessa formação, que está na descrição do vídeo. Tenham todos um excelente trabalho.